O volume entre minhas pernas te intriga, humano? É por isso que você está agindo de forma estranha? O tenente-comandante Marcus Ray lutava para se concentrar no acordo comercial, distraído pela presença do outro lado da mesa. A embaixadora Zilariana estava sentada com postura perfeita, uma perna cruzada sobre a outra, fazendo com que seus shorts caqui subissem ligeiramente. Marcus forçou seus olhos de volta para o tablet de dados. O acordo comercial Terra-Zilarian era crucial. A Terra precisava de sua tecnologia de propulsão avançada, e os zilarianos estavam interessados nas técnicas agrícolas da Terra. Parecia simples, mas nada parecia fácil com a embaixadora Thalia observando-o com aqueles olhos prateados penetrantes. Comandante Ray, você ainda não comentou sobre as taxas de câmbio propostas. A voz do almirante Harrington cortou a distração de Marcus. Acredito que são aceitáveis, Marcus conseguiu dizer, limpando a garganta. Embora sugira uma implementação gradual ao longo de 3 anos terrestres, em vez de adoção imediata. Ele arriscou outro olhar para Thalia. A alienígena de pele laranja sorriu, suas sardas, como estrelas espalhadas pelo rosto, brilhando sob as luzes da sala de conferências. Quando ela descruzou as pernas para se inclinar para a frente, Marcus teve outro vislumbre do que o estava distraindo a manhã toda. Havia definitivamente algo ali. Um volume, onde mulheres humanas certamente não têm volumes. Ele havia perdido algo no briefing. Thalia era homem, ou algo completamente diferente. As relações humanos-ilarianas ainda eram novas. Mal 2 anos desde o primeiro contato. O corpo diplomático havia fornecido briefings culturais, mas a anatomia não havia sido coberta em detalhes. A voz melódica de Thalia o trouxe de volta ao presente. Devemos considerar a sugestão do comandante Ray. Uma abordagem gradual permitiria que ambos os nossos povos se ajustassem às novas tecnologias. Seus olhos se fixaram nos dele, um brilho de conhecimento neles que fez seu rosto esquentar. Excelente, o almirante Harrington assentiu. Vamos fazer uma pausa para o almoço e nos reunir novamente em 2 horas para finalizar os detalhes. Quando a sala se esvaziou, Marcus reuniu suas anotações, esperando escapar antes que a voz de Thalia, mais próxima do que esperava, o fizesse pular. Comandante Ray, você parece distraído hoje. Algo o preocupa em nosso acordo? De perto, seu perfume era intoxicante, algo como canela e sal-marinho. Seu cabelo branco prateado caía sobre um ombro, e seu top justo acentuava curvas que eram notavelmente semelhantes às humanas, exceto por aquele detalhe. De forma alguma, embaixadora, Marcus respondeu, tentando manter os olhos em seu rosto, apenas considerando todos os ângulos do acordo. Todos os ângulos, ela disse. Seus lábios se curvando para cima. Quão minucioso de sua parte. Talvez pudéssemos discutir esses ângulos durante o almoço em particular, antes que Marcus pudesse formular uma resposta que não soasse como suicídio diplomático. O almirante Harrington apareceu ao lado deles. Ray, um momento antes de você ir, Thalia inclinou a cabeça. Vou esperá-lo na sala de jantar da embaixada, comandante. Enquanto ela se afastava, Marcus não pôde deixar de notar o balanço gracioso de seus quadris. Ray, a voz de Harrington caiu para um sussurro. Pare de olhar para a traseira da embaixadora e concentre-se no jogo. Este acordo é importante demais para você se distrair com hormônios interespécies. Senhor, guarde isso. Não me importa se ela tem 3 cabeças ou tentáculos. Ela é uma embaixadora, não uma diversão de licença em terra. Sim, senhor. Entendido? Enquanto Harrington se afastava, Marcus exalou lentamente. O almirante havia interpretado mal sua distração, mas ele não estava prestes a corrigi-lo. A sala de jantar da embaixada estava quase vazia quando Marcus chegou. Thalia estava sentada sozinha em uma mesa de canto, um copo de algo roxo à sua frente.
Comandante, ela gesticulou para o assento à sua frente. Tomei a liberdade de pedir água para você. Entendo que os humanos precisam de hidratação significativa. Obrigado, embaixadora. Ele se sentou, tentando manter os olhos firmemente em seu rosto. Por favor, quando estivermos a sós, me chame de Thalia. Então sou Marcos. Ela sorriu, revelando dentes ligeiramente mais afiados que os humanos. Marcos, um nome forte da sua mitologia romana, certo? O mês do deus da guerra. Você estudou nossa cultura? Claro, o entendimento é a base da diplomacia. Ela tomou um gole de sua bebida roxa, assim como a observação é o começo do entendimento. Seus olhos seguraram os dele, desafiadores. Notei que você me observou bastante atentamente hoje, Marcos, particularmente certos aspectos da minha fisiologia. Sua boca ficou seca. Embaixadora Thalia, peço desculpas se fui inadequado. Ela riu. Som como sinos de vento. Não há necessidade de desculpas. A curiosidade é natural, especialmente ao encontrar algo desconhecido. Ela se inclinou para a frente. Você está se perguntando sobre o volume entre minhas pernas, não está? Marcos quase engasgou com a água. Isso te intriga? É por isso que você está agindo estranho? Sinto muito, ele conseguiu dizer. Não quis olhar. Só não tinha certeza se perdi algo importante em nossos briefings sobre a biologia zilariana. A expressão de Thalia suavizou. Seu corpo diplomático foi minucioso, mas talvez não abrangente. As zilarianas carregam nossos órgãos reprodutivos em uma bolsa protetora externa. É bem diferente das fêmeas humanas, mas garanto que sou fêmea pelas definições de ambas as nossas espécies. O alívio o inundou, seguido imediatamente pela vergonha. Entendo. Obrigado por explicar. Peço desculpas pela minha ignorância. Nunca se desculpe por buscar conhecimento, Marcos. A mão dela se moveu pela mesa, os dedos roçando os dele. Na verdade, acho sua curiosidade revigorante. A maioria dos humanos que conheci fingir não notar nossas diferenças. O toque dela enviou um choque inesperado através dele. Bem, sou um oficial tático, não um diplomata. A observação faz parte do meu treinamento. E o que mais você observou sobre mim? Sua voz caiu mais baixo. Antes que ele pudesse responder, seu comunicador vibrou. Ray aqui, comandante. A voz do almirante Harrington crepitou. Precisamos de você no escritório de segurança, agora! Marcos se levantou, dando a Thalia um olhar apologético. O dever chama. Vejo você na sessão da tarde. Enquanto ele se afastava, Thalia chamou atrás dele. Estou ansiosa para continuar nossa troca cultural, comandante. Algo no tom dela o fez se perguntar se eles ainda estavam falando sobre diplomacia. Uma cerimônia de união zilariana. Marcos ajustou a gola de seu uniforme de gala, enquanto estava do lado de fora dos aposentos de Thalia naquela noite. Não tenho certeza do que esperava quando você me convidou. Mas não era isso. A porta de Thalia se abriu, revelando-a em uma vestimenta prateada fluida que complementava sua pele laranja e sardas como estrelas. Uma corrente delicada com pedras azuis brilhantes adornava seus pescoço. Tendo dúvidas, comandante? Seus olhos prateados brilharam com diversão. De forma alguma. Apenas me perguntando se estou vestido adequadamente para um ritual cultural sobre o qual não sei nada. Ela deu um passo para o lado, deixá-lo entrar. Seus aposentos foram transformados. Luzes azuis suaves criaram uma atmosfera de crepúsculo.
e o ar estava perfumado com algo como jasmim e cedro. Seu uniforme está perfeito, ela disse, circulando-o lentamente. A cerimônia homenageia guerreiros que protegem seu povo. Você se qualifica. Marcos a observou se mover, graciosa como uma dançarina. E o que exatamente essa cerimônia envolve? Compartilhamento, ela gesticulou para uma mesa baixa com frutas estranhas e 2 copos de cristal cheios de líquido iridescente. Conhecimento, histórias, essência. Essência. Seus lábios se curvaram. Não o que você está pensando, comandante. Embora seu rosto seja bastante expressivo quando você cora, Marcos limpou a garganta. Eu não estava. Você estava. Ela o convidou a se estava. Sentar em uma das almofadas ao lado da mesa. Os humanos são fascinantes. Seus corpos revelam o que suas palavras escondem. Enquanto ele se acomodava na almofada, Thalia se ajoelhou à sua frente, o tecido prateado se acumulando ao redor dela. Ela ergueu seu copo. Para o entendimento entre mundos. Marcos espelhou seu gesto. Para o entendimento. O líquido tinha gosto de mel e luz das estrelas, aquecendo sua garganta e se espalhando por seu peito. Isso é incrível! Ele disse, examinando o copo. Néctar da flor luminosa. Ele abre a mente para inovação, perspectivas. Ela se inclinou para a frente, essencial para uma verdadeira troca cultural. Isso vai me fazer ser julgado em corte marcial? Ele perguntou. Apenas meio brincando. Não é intoxicante pelos padrões humanos. Apenas aprimorador. Como para provar seu ponto. As sardas em sua pele pareciam brilhar levemente, criando constelações que ele não havia notado antes. Suas sardas, elas são luminescentes. Sim, elas respondem à emoção e energia. Ela tocou uma em seu pulso. Cada padrão conta uma história. Que história estão contando agora? Seus olhos encontraram os dele. Curiosidade, antecipação. O ar entre eles parecia engrossar. Na cultura zilariana. Ela continuou. As diferenças físicas não são escondidas ou vergonhosas. São celebradas. Ela gesticulou para seu corpo. Uma bolsa reprodutiva, por exemplo, é considerada uma marca de poder feminino. A habilidade de proteger a nova vida antes mesmo de começar. Na Terra somos mais reservados sobre essas coisas. Sim, eu notei. Seus dedos traçaram padrões na superfície da mesa. Sua espécie esconde muito do que a torna bela. Suas vulnerabilidades, seus desejos. Marcos tomou outro gole do néctar. Talvez sejamos apenas cautelosos ou tenhamos medo. Ela inclinou a cabeça. Do que você tem medo, Marcus Ray? O uso de seu nome completo enviou um arrepio através dele. Em incidentes diplomáticos, principalmente. Ela riu. O som como música. Uma resposta segura. A cerimônia de união exige mais honestidade do que isso. O que seria uma resposta honesta? Que você é atraído por mim apesar, ou talvez por causa, de nossas diferenças. Que você se perguntou como seria tocar a pele de um alienígena. Sua curiosidade sobre como os alarianos expressam intimidade é intrigante. Embora possa ser presunçoso assumir isso. Seria? Ela estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos roçando levemente os dele. O néctar revela verdades nas auras, e a sua é bastante reveladora. O contexto e a eletricidade percorreram suas veias. O que isso revela? Desejo, conflito, honra. O polegar dela traçou círculos suaves na palma dele. Sua espécie valoriza a franqueza. A minha valoriza a honestidade. Talvez possamos encontrar um terreno comum. Marcos se viu inclinando-se mais perto. O que o resto desta cerimônia envolve? Tradicionalmente envolve compartilhar energia vital através da conexão física. Sua mão livre moveu-se para a corrente em torno de seu pescoço.
onde pedras registravam a harmonia entre os participantes. Conexão física não significa necessariamente o que os humanos chamam de sexo, embora isso possa fazer parte. As pedras em seu pescoço pulsaram mais intensamente. Nossos corpos podem se conectar de muitas maneiras. O objetivo é ressonância, encontrar a frequência onde dois seres vibram em harmonia. O néctar estava definitivamente afetando-o agora, suas palavras pintando imagens vívidas em sua mente. E se tentássemos esta cerimônia, as sardas de Thalia brilharam mais intensamente, então exploraríamos as diferenças um do outro com curiosidade respeitosa. Aprender o que agrada, o que ressoa, ela se levantou fluidamente e se moveu ao redor da mesa, ajoelhando-se ao lado dele. De perto, seu cheiro era intoxicante. Posso? Ela perguntou, sua mão pairando perto do rosto dele. Ao seu aceno, ela traçou os dedos ao longo de sua mandíbula, explorando a textura de sua barba por fazer fascinante, ela murmurou. Nós não crescemos cabelo dessa forma. Encorajado, Marcos estendeu a mão para tocar uma mecha de seu cabelo prateado. E isso não é cabelo como você entende. Filamentos sensoriais. Eles detectam mudanças nos campos de energia. Ela se inclinou ao toque dele. Eles são bastante sensíveis. Seus dedos moveram-se para o ombro sardento dela. Sua pele era mais quente que a pele humana, com uma textura como veludo. Seu toque é diferente do de um Zalariano, ela disse suavemente. Mais frio, mais firme. Diferente bom ou diferente ruim, apenas diferente. Sua mão moveu-se para descansar sobre o coração dele. Seu ritmo é mais rápido que o nosso. 2 câmaras em vez de 3. Enquanto sua palma pressionava contra o peito dele, Marcos sentiu uma estranha ressonância, como se o toque dela estivesse alcançando dentro dele. O que você está fazendo? Ele sussurrou, sentindo sua força vital. Seus olhos se fecharam. Os humanos queimam tão intensamente, tão rapidamente, sem pensar. Ele espelhou o gesto dela, colocando sua mão sobre onde ele assumiu que o coração dela estaria. Em vez de um batimento cardíaco, ele sentiu uma vibração zumbindo. Seus olhos se abriram. Surpresa evidente. Você aprende rápido, comandante. Eu tenho uma excelente professora, embaixadora. As pedras em mente. Seu pescoço pulsaram no ritmo da vibração sob sua palma. Seu rosto se aproximou do dele, sua respiração se misturando com a dele. A cerimônia tradicionalmente continua de maneiras mais privadas. Ela sussurrou. Se você estiver disposto a explorar mais, Marcos sabia que estava em uma encruzilhada, não apenas pessoalmente, mas talvez diplomaticamente também. Sim, estou disposto, ele disse. Sua voz, firme apesar do coração batendo forte. Mostre-me. O que começou como uma exploração cultural rapidamente evoluiu para algo mais primal. A cerimônia de ligação zalariana, com seu néctar que expande a consciência e ênfase na conexão física, dissolveu as barreiras entre eles. Horas depois, Marcos estava deitado ao lado de Thalia em sua cama, ambos respirando pesadamente. Seus corpos esfriando após a paixão compartilhada. As pedras azuis em seu colar pulsavam com um ritmo constante e satisfeito. Isso foi. Marcos procurou palavras. Inesperado. Thalia forneceu, suas sardas brilhando com um novo padrão. Um que ele não tinha visto antes. Incrível, ele corrigiu. Eu não sabia que nossas espécies seriam tão compatíveis. Ela se virou para encará-lo, traçando um dedo ao longo de seu peito. O universo tem senso de humor. 2 espécies de cantos diferentes da galáxia
evoluídas sob sóis diferentes, mas capazes de encontrar prazer juntas. Mais que prazer, Marcus disse suavemente. Conexão. O sorriso de Thalia desapareceu ligeiramente enquanto ela se sentava, pressionando uma mão em seu abdômen. Sim. Talvez mais conexão do que eu esperava. Você está bem? Estou experimentando sensações para as quais não estava preparada. Sua testa franziu. Minha bolsa reprodutiva está reagindo. Marcos se apoiou em seu cotovelo. Reagindo como? Está se preparando para a fertilização. Ela olhou para ele com uma mistura de admiração e preocupação. Isso não deveria ser possível entre nossas espécies. O quê? Marcos sentou-se completamente agora. Você quer dizer que poderia engravidar? Não, não exatamente. Ela pressionou ambas as mãos na protuberância entre suas pernas, a característica que primeiro chamou sua atenção. E desencadeou toda essa aventura. A reprodução zalariana é complexa. Nós não concebemos como os humanos. A bolsa sob suas mãos pulsou visivelmente, fazendo-o ofegar. Thalia! O que está acontecendo? Alarme rastejou em sua voz. Meu corpo está respondendo ao seu de maneiras que eu não achava possíveis. Seus olhos prateados se arregalaram. Os sensores de compatibilidade genética na minha bolsa foram ativados. Eles estão analisando seu DNA. Marcos alcançou suas calças do uniforme. Devo chamar a equipe médica? Não. Ela segurou seu pulso. Isso é privado, sagrado. Sua expressão suavizou. E não perigoso. Apenas sem precedentes. Ela guiou a mão dele para sua bolsa, através do tecido fino de sua roupa íntima. Ele podia sentir calor e uma pulsação rítmica. Na reprodução zalariana, a bolsa da fêmea contém células especializadas que analisam o material genético de um potencial parceiro. Se compatível, essas células criam um modelo genético, um plano para possíveis descendentes. E meu material genético desencadeou esse processo. Marcos perguntou, fascinado apesar de sua preocupação. Sim, o que deveria ser impossível. Nossas estruturas de DNA são completamente diferentes. Suas sardas mudaram para novos padrões enquanto ela falava. No entanto, algo em você ressoou com meu sistema reprodutivo. É doloroso? Não. Intenso, mas não doloroso. Ela fechou os olhos brevemente. Parece potencial. Possibilidade. Marcos observou enquanto o brilho de suas sardas parecia fluir para baixo, concentrando-se em torno de sua bolsa reprodutiva. O que acontece agora? Normalmente, este seria o primeiro estágio de um longo processo reprodutivo. O modelo seria armazenado até que eu escolhesse ativá-lo, combinando-o com outro modelo compatível para criar nova vida. E, comigo? Eu não sei. Sua voz continha admiração em vez de medo. Este é um território desconhecido. A reprodução entre espécies não é documentada entre humanos e zalarianos. Marcos sentiu uma estranha mistura de orgulho e terror. Devemos nos preocupar? Não. Ela colocou a mão sobre a dele. Meu corpo não prosseguirá sem ativação consciente. O modelo será simplesmente armazenado. Então você está dizendo, Marcos tentou processar essa informação. Parte de mim agora está preservada dentro de você como potencial. Sim, um eco genético, uma possibilidade. Seus olhos encontraram os dele. Isso te incomoda. Ele considerou isso. Na verdade, é estranhamente lisonjeiro. Embora o almirante Harrington possa ter pensamentos diferentes sobre meu DNA sendo armazenado em um sistema reprodutivo alienígena. Thalia riu, quebrando a tensão. Eu não pretendo incluir isso no meu relatório diplomático. Enquanto sua risada diminuía, ela ficou mais séria. Marcos, há algo mais que você deve saber sobre este processo.
O que é? A análise de compatibilidade funciona nos dois sentidos. Meu corpo não responderia dessa maneira a menos que houvesse algo exclusivamente harmonioso entre nós. Suas sardas pulsaram mais intensamente. Não apenas fisicamente, mas energeticamente. Nossas forças vitais ressoam, significando que isso não foi apenas prazer casual entre diplomatas. Sua mão acariciou o rosto dele. Minha espécie não forma laços reprodutivos facilmente ou levianamente. O fato de meu corpo ter respondido a você dessa maneira sugere algo mais profundo. Marcos sentiu um peso se instalar sobre ele. Não desagradável, mas significativo. Não tenho certeza se entendo todas as implicações. Nem eu. Completamente. Inés sorriu, mas sei o suficiente para reconhecer que o que aconteceu entre nós é raro e precioso. Meu povo nos consideraria ligados agora. Ligados como unidos, conectados. O que os humanos poderiam chamar de casados, embora essa seja uma tradução imperfeita. Marcos piscou. Isso é rápido. Pelos padrões humanos, talvez. Ela inclinou a cabeça. Isso te deixa desconfortável. Ele considerou a pergunta cuidadosamente. Não desconfortável, apenas processando. Na Terra, essas coisas geralmente acontecem em uma ordem diferente. Conte-me. Bem, normalmente há namoro. Conhecer um ao outro, conhecer as famílias, planejar um futuro juntos, depois casamento, depois considerações reprodutivas. Thalia assentiu. Nós, Zalarianos, acreditamos que a sabedoria do corpo precede as deliberações da mente. Se dois seres são verdadeiramente compatíveis, seus corpos reconhecem isso antes que suas mentes conscientes possam analisar todas as variáveis. Marcos se viu sorrindo. Há algo refrescantemente honesto nessa abordagem. Isso significa que você não está planejando fugir de volta para seus aposentos em pânico. O tom dela era leve, mas ele percebeu uma preocupação genuína por trás disso. Sem fuga, ele segurou a mão dela. Embora eu possa precisar de algum tempo para me ajustar à ideia de que aparentemente estou casado com uma embaixadora alienígena após uma noite juntos. Suas sardas brilharam com o que ele estava começando a reconhecer como felicidade. O universo trabalha de maneiras misteriosas, Comandante Ray. Isso mesmo, embaixadora Tausha. Ele se inclinou para beijá-la, mas sua unidade de comunicação zumbiu insistentemente. O dever chama, ele suspirou, sempre nos momentos mais inconvenientes. Ela tocou a bolsa ainda pulsante. Temos muito mais a discutir sobre esse desenvolvimento inesperado. Enquanto Marcos se vestia, não pôde deixar de refletir sobre como uma simples curiosidade sobre a anatomia havia se transformado em um casamento interestelar e ligação genética em menos de um dia. O almirante Harrington definitivamente deixaria isso fora do relatório da missão. Quando Marcos terminou de se vestir, seu dispositivo de comunicação vibrou com uma mensagem que o gelou. Ray! Escritório! Do almirante, imediatamente. Problema. Thalia, envolvendo-se em um hobby de seda, perguntou. Harrington quer te ver. Marcos passou a mão pelo cabelo bagunçado. Como estou? Ele perguntou. Como um homem que foi completamente ligado a uma embaixadora alienígena, ela respondeu, suas sardas pulsando de diversão. Talvez ajeite a gola. Enquanto Marcos ajustava seu uniforme, o dispositivo de Thalia também tocou. Sua expressão escureceu ao ler a mensagem. O que foi? Marcos perguntou. O Alto Conselho Zalariano solicitou uma conferência de emergência. Ela respondeu. Preocupação evidente em seus olhos prateados. Algo está acontecendo, Marcos.
Eles compartilharam um breve e intenso beijo antes que o dever os separasse. Quando Marcus entrou no escritório do almirante Harrington, o rosto do almirante estava duro como granito. Tenente-comandante Ray, ele disse friamente, gostaria de explicar por que nossa divisão de inteligência interceptou comunicações de um grupo extremista zalariano. Mencionando você pelo nome, Marcus piscou. Senhor? Harrington ativou uma exibição holográfica, revelando uma mensagem escrita zalariana com a tradução. O humano Ray contaminou a embaixadora Thalia. O vínculo deve ser rompido, a pureza prevalecerá. Que diabos é isso? Marcus perguntou. Isso é o que eu gostaria de saber, Harrington respondeu, olhos se estreitando. Qual é exatamente o seu relacionamento com a embaixadora Thalia? Marcus ficou em posição de sentido, sua mente correndo. Senhora, a embaixadora e eu temos nos envolvido em troca cultural para facilitar um melhor entendimento entre nossas espécies. A voz de Harrington gotejava ceticismo. Troca cultural? E isso explica por que você é mencionado em comunicações da vanguarda da pureza. Uma facção radical oposta às relações alariano-humanas? Eu não estava ciente de tal facção, senhor. Bem, eles estão cientes de você, Harrington disse, levantando-se com as mãos cruzadas atrás das costas. Levantando-se com as mãos cruzadas atrás das costas. Comandante Ray, terra, imediatamente. O USS Horizon parte em 3 horas, senhor. Marcos sentiu como se tivesse levado um soco. Com todo respeito, estamos no meio de negociações críticas. Negociações que agora estão comprometidas por qualquer troca cultural que você tenha conduzido com a embaixadora. A voz de Harrington suavizou ligeiramente. Isso não é apenas sobre protocolo Ray. Esses extremistas são perigosos. Sua presença aqui coloca tanto a missão quanto a embaixadora Thalia em risco. Eu não posso simplesmente deixá-la, Marcus disse antes que pudesse se conter. As sobrancelhas de Harrington se ergueram. Não pode deixá-la. O que exatamente aconteceu entre vocês dois? Marcus hesitou, então decidiu ser honesto. Senhor, a embaixadora Thalia e eu formamos uma conexão que na cultura zalariana constitui um vínculo semelhante ao casamento. Casamento? Harrington explodiu. Em menos de 48 horas. Você perdeu a cabeça? Não foi planejado, senhor. É uma resposta biológica que... Poupe-me dos detalhes. Harrington apertou a ponte do nariz. É exatamente por isso que temos protocolos sobre fraternização com espécies alienígenas. Senhor, me enviar embora não resolverá o problema. Se esses extremistas sabem sobre nós, eles vão mirar em Thalia. Esteja eu aqui ou não. Harrington o estudou por um longo momento. Você se importa com ela? Sim, senhor. O suficiente para desobedecer uma ordem direta? Marcos se endireitou. Espero que não chegue a isso, senhor. Um silêncio tenso preencheu a sala, antes que Harrington suspirasse. Você tem 3 horas para colocar seus assuntos em ordem. O Horizon parte às 18:00, dispensado. Marcos encontrou Thalia na câmara de comunicação segura da embaixada. Seu rosto sombrio enquanto desconectava sua ligação com o Alto Conselho. Eles sabem, ela disse sem preâmbulos. Sobre nós. Sobre os. Vínculo. Harrington também sabe. Ele está me ordenando de volta à Terra. Marcos segurou suas mãos. Há um grupo radical chamado Vanguarda da Pureza. Eu os conheço. Conheço, suas sardas escureceram de preocupação. Eles acreditam que os alarianos devem permanecer geneticamente isolados de outras espécies. Eles consideram a ligação entre espécies uma forma de contaminação.
Como eles poderiam saber sobre nós tão rapidamente? Talia tocou sua bolsa reprodutiva ainda pulsante. A ligação cria mudanças bioquímicas sutis. Outros alarianos detectaria imediatamente. Harrington acha que eu deveria partir para sua segurança. Seus olhos brilharam. E abandonar nosso vínculo? Essa é a solução humana? Não é a minha solução, Marcos disse firmemente. Não vou deixá-la enfrentar isso sozinha. Alívio lavou suas feições. O Alto Conselho também me ordenou a retornar imediatamente a Zalaria. Eles alegam que é para minha proteção, mas suspeito que querem estudar nosso vínculo. Esse tipo de compatibilidade é sem precedentes. Marcos andou pela pequena sala. Então nossos respectivos governos querem nos separar. Parece que sim, ela se aproximou dele. O que você quer, Marcos? Ficar com você? A resposta veio sem hesitação. Mas também tenho um dever com a terra. Assim como eu tenho com Zalaria. Seus dedos traçaram a linha do maxilar dele. Talvez haja uma terceira opção. Estou ouvindo. Poderíamos solicitar custódia protetora conjunta. Argumentar que nos separar poderia desestabilizar o vínculo, com consequências desconhecidas para ambas as espécies. Marcos sorriu. Chantagem diplomática? Negociação, ela corrigiu, suas sardas pulsando com malícia. Ambos os nossos governos querem este tratado. Nenhum arriscará um incidente diplomático. Pode funcionar. Marcos admitiu. Mas a vanguarda da pureza não se importará com diplomacia. Não. Ela concordou, mas eles acharão mais difícil nos atacar se estivermos cercados por segurança humana e zalariana. Marcos a puxou para perto, inalando seu cheiro de canela e sal marinho. Eu deveria saber que olhar para sua bolsa reprodutiva levaria a intrigas interestelares. Ela riu contra seu peito. Ainda te intriga, humano? Tudo em você me intriga. Suas mãos traçaram a curva de suas costas, especialmente como você virou minha vida de cabeça para baixo tão rapidamente. Um talento meu. Ela o beijou profundamente. Então, se afastou. Temos trabalho a fazer se quisermos convencer 2 governos planetários a aceitar nosso vínculo. Enquanto formulavam seu plano, Marcos não pôde deixar de se maravilhar com como sua missão diplomática havia se transformado. O que começou com uma confusão desajeitada sobre anatomia alienígena, evoluiu para algo que poderia remodelar as relações entre suas espécies para sempre, e tudo começou com uma protuberância que chamou sua atenção. A cúpula de emergência foi convocada na maior câmara de conferências da estação. De um lado estava a delegação da Terra, liderada pelo almirante Harrington, seu rosto marcado por linhas severas. Do lado oposto, os representantes do Alto Conselho Zalariano, sua pele laranja exibindo padrões variados de sardas que Marcos agora reconhecia como indicadores de seus estados emocionais. E no centro de tudo, Marcos e Talia sentaram-se juntos, mãos entrelaçadas sob a mesa. Isso é sem precedentes, disse o conselheiro Nairat. O Zalariano mais velho presente, suas sardas formando aglomerados apertados e ansiosos. Um vínculo reprodutivo espontâneo entre espécies deveria ser biologicamente impossível, mas nossas varreduras confirmam isso. Adra, Alera, a chefe médica zalariana, acrescentou. A bolsa da embaixadora Talia contém um modelo genético viável derivado do DNA do comandante Ray, reestruturado para ser compatível com a biologia zalariana. O almirante Harrington inclinou-se para frente. E você tem certeza de que isso não representa risco à saúde de nenhum deles? Pelo contrário, respondeu Adra. Alera suas sardas pulsando com excitação científica. O vínculo parece estar melhorando ambas as fisiologias. A regeneração celular do comandante Ray aumentou em 12 e as respostas neurológicas da embaixadora Talia
mostram eficiência aprimorada. Marcos trocou um olhar surpreso com Thalia. Eles haviam se submetido a exames médicos preliminares, mas não haviam sido informados desses resultados. As implicações para a medicina entre espécies são extraordinárias, continuou André Alera. Se pudermos entender como seus corpos alcançam essa compatibilidade, poderemos revolucionar as opções de tratamento para ambas as espécies. O que é precisamente por isso que eles devem ser separados e estudados individualmente, interveio o General Thorne, representante militar da Terra. Isso é uma questão de segurança planetária. O aperto de Thalia em Marcos se intensificou. Com todo respeito, General, nosso vínculo não é uma arma a ser desmontada para estudo. A embaixadora está correta, disse o conselheiro Nairat. Na cultura zalariana, um vínculo reprodutivo é sagrado. Separá-los à força violaria nossas leis mais fundamentais. E quanto às leis da Terra, contra-argumentou o General Thorne, o tenente-comandante Ray não teve autorização para formar uma conexão biológica permanente com uma representante alienígena. Eu não sabia que precisava de permissão para me apaixonar, disse Marcos, calmamente, causando uma onda de reações ao redor da mesa. O almirante Harrington suspirou. Deixando de lado os aspectos pessoais, temos uma situação de segurança. A vanguarda da pureza fez ameaças contra o comandante Ray e a embaixadora Thalia. Nossa inteligência sugere que estão planejando uma ação contra esta estação. Tudo isso é mais uma razão para evacuá-los para a Terra, disse o General Thorne. Ou para Zalaria, contrapôs o conselheiro Nairath. Thalia levantou-se de seu assento. Sua postura régia. Propomos uma alternativa. Custódia protetora conjunta Kine, na estação com um destacamento de segurança combinado. E enquanto nos submetemos voluntariamente a um estudo não invasivo de nosso vínculo. Estudo, não experimentação. Marcos acrescentou, levantando-se ao lado dela. Nossos corpos permanecem nossos. Um murmúrio percorreu ambas as delegações. Antes que alguém pudesse reagir, o sistema de alarme da estação soou, anunciando uma violação de segurança na baía de atracação 3. O sistema automatizado alertou sobre hostis desconhecidos embarcando na estação, mergulhando a sala em um caos controlado. Marcos rapidamente se moveu para proteger os delegados, enquanto o almirante Harrington acessava o feed de segurança em seu tablet de dados. São eles, ele confirmou sombriamente. A vanguarda da pureza. Pelo menos 12 operativos fortemente armados. Marcos instintivamente se aproximou de Thalia. Seu treinamento tático entrando em ação. Eles devem ter se infiltrado na equipe de manutenção. O procedimento padrão seria garantir esta sala primeiro. Como se fosse um sinal, as portas da sala de conferências se selaram com um som pesado. Isso deve mantê-los fora, disse o General Thorne, ou nos prender aqui dentro, Thalia contrapôs, sua mão movendo-se para o coldre em sua coxa. As naves zalarianas têm capacidades de sobreposição para esses sistemas. Adra. Aura se aproximou deles, scanner em mãos. Enquanto esperamos que a segurança lide com esta situação, talvez possamos continuar nossa análise. A resposta ao estresse pode revelar novos aspectos do seu vínculo. Marcos a encarou incrédulo. Você quer nos estudar agora? Durante um ataque, a ciência não espera por ninguém, respondeu Adra. Aura, suas sardas pulsando com entusiasmo inabalável. Thalia colocou uma mão restritiva no scanner da doutora. Este não é o momento, doutora. Um som crepitante do sistema de ventilação chamou a atenção de todos. Uma névoa fina começou a se infiltrar na sala. Gás!
gritou o almirante Harrington. Todos os respiradores de emergência! Os delegados correram para o equipamento de emergência armazenado ao redor da sala de conferências. Mas Marcos percebeu que Thalia não estava se movendo. Em vez disso, seus olhos estavam fechados e suas sardas brilhavam com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. Thalia, ele tocou seu braço. Seus olhos se abriram de repente, agora brilhando com a mesma luz que suas sardas. Eu posso senti-los. Marcos, através de você, nosso vínculo está se expandindo. Um calor estranho se espalhou pelo peito de Marcos, irradiando para fora. De repente, ele podia sentir presenças além da sala. Mentes hostis movendo-se pelos corredores da estação. O que está acontecendo conosco? Ele sussurrou. O perigo está acelerando nossa conexão, ela respondeu. Sua mão movendo-se para sua bolsa reprodutiva pulsante. O modelo está ativando protocolos de defesa. Ao redor deles, os delegados começaram a tossir enquanto o gás se espalhava. Mas, notavelmente, Marcos não sentiu efeitos, e nem Thalia. Somos imunes. Ele percebeu. Não apenas imunes, a voz de Thalia assumiu uma qualidade ressonante. Aprimorados. O vínculo está nos protegendo. A grade de ventilação acima deles caiu no chão. E uma figura mascarada caiu na sala. Arma! Em punho. Sem pensar, Marcos se moveu com uma velocidade sem precedentes, desarmando o atacante com um movimento fluido que parecia tanto estranho quanto natural. Do outro lado da sala, Thalia estava se movendo com uma graça aprimorada semelhante, seu corpo brilhando levemente, enquanto desativava outro intruso que havia invadido por um ponto de entrada diferente. Eles trabalhavam em perfeita sincronia, como se compartilhassem uma única mente. Marcos podia antecipar os movimentos de Thalia antes que ela os fizesse. E ele sentia que ela podia fazer o mesmo com os dele. Em minutos, eles neutralizaram 4 operativos da vanguarda da pureza, enquanto as equipes de segurança lidavam com os outros por toda a estação. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. À medida que o gás se dissipava e os delegados se recuperavam, todos os olhos estavam fixos em Marcos e Thalia. Parados no centro da sala, seus corpos ainda levemente luminosos. O que diabos foi isso? Exigiu o almirante Harrington, olhando para eles. A Lera estava freneticamente registrando leituras em seu scanner. Fascinante, ela murmurou. O vínculo deles criou um mecanismo de defesa simbiótico. Eles estão compartilhando habilidades, força, até mesmo consciência em algum grau. O conselheiro Nairat se aproximou deles lentamente. Em toda a nossa história, nunca houve um vínculo como este. Vocês são algo novo. A expressão do General Thorne mudou de suspeita para cálculo. As aplicações militares sozinhas não estão em discussão. Marcos interrompeu firmemente. Isso não é uma arma. É uma conexão entre 2 pessoas. Thalia assentiu, seu brilho diminuindo gradualmente. Uma conexão que acabou de salvar todos nesta sala. O almirante Harrington os estudou por um longo momento. Parece que seu pedido de custódia conjunta foi demonstrado de forma contundente. Mas isso muda os termos. Vocês não são mais apenas uma curiosidade diplomática. São um ativo de segurança. Somos pessoas,
corrigiu Thalia com direitos reconhecidos por ambos os nossos governos. Pessoas que aparentemente desenvolvem habilidades sobre-humanas quando ameaçadas, murmurou o General Thorne. Adaei. Alera mal conseguia conter sua empolgação. Devemos começar estudos abrangentes. Imediatamente. As implicações científicas serão exploradas com nosso consentimento, afirmou Marcus, e sob nossas condições. Enquanto os delegados entravam em uma discussão acalorada ao redor deles, Thalia se inclinou para perto de Marcus. Aquela protuberância entre minhas pernas está parecendo muito mais interessante agora, não está? Ela sussurrou, suas sardas pulsando com malícia, apesar da gravidade da situação. Apesar de tudo, Marcus riu. Acho que já passamos desse ponto de curiosidade. Sua mão encontrou a dele novamente. Você se arrepende de me encarar naquele primeiro dia? Nem por um segundo, ele respondeu, apertando seus dedos, embora eu nunca tenha imaginado que isso levaria a um incidente interestelar e superpoderes espontâneos. O universo trabalha de maneiras misteriosas, Comandante Ray. Ao redor deles, o futuro das relações humano-alarianas estava sendo debatido freneticamente. Mas, naquele momento, tudo o que importava era o vínculo entre eles. Uma conexão que começou com um olhar curioso e agora poderia remodelar a galáxia. Notável, murmurou Adra. Alera, revisando a exibição holográfica das estruturas genéticas entrelaçadas de Marcus e Thalia. Uma semana. Seu vínculo evoluiu além de qualquer coisa que previmos. Marcus e Thalia estavam sentados lado a lado no recém-estabelecido laboratório de pesquisa da estação, eletrodos monitorando seus sinais vitais. Após o ataque da vanguarda da pureza, eles concordaram com um estudo científico limitado, com limites rígidos e o direito de encerrar qualquer procedimento que os deixasse desconfortáveis. Você pode explicar o que estamos vendo? Marcus perguntou, olhando para os padrões de hélice dupla que representavam seu DNA. Suas estruturas genéticas estão se harmonizando, explicou Adrei. Alera suas sardas pulsando com empolgação. Científica, não se fundindo? Vocês permanecem distintamente humano e zalariano, mas se comunicando em nível molecular, é como se seu DNA tivesse desenvolvido um protocolo de tradução. A mão de Thalia encontrou a de Marcus. É por isso que podemos sentir os pensamentos um do outro? Precisamente. A sincronização neurológica é sem precedentes. Alera manipulou a exibição para mostrar padrões de ondas cerebrais. Quando vocês estão em proximidade, seus caminhos neurais se espelham. Durante momentos de estresse ou intimidade, o efeito se intensifica. Marcos sentiu o calor subir ao seu rosto. Seus momentos de intimidade realmente se tornaram mais intensos à medida que seu vínculo se aprofundava. Cada vez que se conectavam fisicamente, as sensações se multiplicavam como se estivessem experimentando ambos os lados do encontro simultaneamente. E quanto às capacidades defensivas que exibimos durante o ataque? Marcus perguntou, direcionando a conversa para um terreno mais seguro. É aí que as coisas ficam realmente fascinantes. Alera trouxe uma nova exibição mostrando atividade celular. A bolsa reprodutiva da embaixadora Thalia contém células especializadas projetadas para proteger o material genético a todo custo. Essas células parecem ter identificado o DNA do comandante Ray como essencial para preservar, estendendo sua função protetora para incluí-lo. Então, meu corpo está tentando mantê-lo vivo? Thalia perguntou. Em termos simples, sim. E o corpo dele está respondendo da mesma forma, produzindo anticorpos aprimorados que fortalecem seu sistema imunológico. As sardas da Alera formaram padrões de puro deleite acadêmico. É uma simbiose perfeita. O almirante Harrington entrou no laboratório, seguido pelo conselheiro Narrett. Ambos,
com aparência grave. Recebemos informações, anunciou Harrington sem rodeios. A vanguarda da pureza está planejando um grande ataque contra as instalações de pesquisa agrícola da Terra em Ganimedes. Marcus se endireitou. As instalações que desenvolvem as culturas para o acordo comercial? Exatamente. A mandíbula de Harrington se apertou. Sem essas culturas especializadas, o tratado se torna inútil para os Zalarianos. Há mais, acrescentou o conselheiro Nareth. Nossa inteligência sugere que o ataque está sendo coordenado pelo mentor Caleth. Talia ofegou, suas sardas escurecendo com choque. Caleth, mas ele foi meu professor, meu guia no serviço diplomático, e aparentemente um membro fundador da vanguarda da pureza, disse Nareth sombriamente. Ele tem trabalhado contra a cooperação zalariana humana. Desde o início, Marcus sentiu a angústia de Talia através de seu vínculo, uma onda fria de traição lavando sobre ele, como se fosse sua própria emoção. Qual é o plano? Ele perguntou, instintivamente se aproximando de Talia. Estamos enviando forças de segurança para Ganimedes, respondeu Harrington, mas elas não chegarão a tempo. As naves da vanguarda já estão a caminho. E nós? Talia disse de repente, todos os olhos se voltando para ela. Nossas habilidades aprimoradas poderiam nos dar uma vantagem. Ela continuou. E Caleth foi meu mentor. Ele pode me ouvir. Ana, é muito perigoso, objetou Nareth. Vocês dois são valiosos demais para arriscar. Valiosos, ecoou Marcus. Ou sujeitos de pesquisa convenientes. Adra. Alera teve a decência de parecer envergonhada. A importância científica do seu vínculo não pode ser subestimada. Vocês podem ter a chave para resolver questões de compatibilidade genética entre todas as espécies sencientes. O que é precisamente o motivo pelo qual a vanguarda da pureza quer nos destruir, apontou Talia. Representamos tudo o que eles temem. A mistura de espécies, o fim do isolamento genético. Marcos se levantou, decisão tomada. Almirante, estamos solicitando permissão para interceptar a frota da vanguarda. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Não como armas ou sujeitos de pesquisa, mas como oficiais comprometidos em preservar a paz. A tensão encheu a sala enquanto aguardavam a resposta. Se eu recusar, iremos de qualquer maneira, Talia afirmou calmamente. Nosso vínculo nos dá certas vantagens para contornar protocolos de segurança. Um silêncio tenso encheu o laboratório antes de eles entrarem. Posso fornecer uma nave de reconhecimento e apoio mínimo. Mas isso é estritamente para reconhecimento. Avaliem a situação e relatem de volta, instruiu o comandante. Entendido, senhor. Marcus respondeu, plenamente ciente de que fariam o que fosse necessário assim que chegassem a Ganimedes, enquanto se preparavam para partir a Draa. Alera se aproximou com um pequeno dispositivo. Leve isto. Ele monitorará o desenvolvimento do seu vínculo no campo. Os dados podem ser cruciais. Para a ciência? Talia perguntou. Talia perguntou ceticamente. Para você, Adra, Alera respondeu. Suas sardas formando padrões de genuína preocupação. Seu vínculo ainda está evoluindo. Essas leituras podem ajudá-la a entender e controlar seus efeitos. Em seus aposentos, enquanto trocavam para o equipamento tático, Marcos sentiu a turbulência de Talia através de sua conexão. Caleth era como um pai para mim, ela disse baixinho. Ele guiou meu treinamento diplomático e incentivou meu interesse pela cultura humana. As pessoas podem surpreender você? Marcos respondeu, ajustando sua armadura nem sempre de maneiras boas. E se ele estiver certo? Seus olhos prateados encontraram os dele.
E se nosso vínculo for antinatural, uma corrupção do que deveríamos ser? Marcos segurou seu rosto em suas mãos. Isso parece antinatural para você? Ele abriu sua mente completamente para o vínculo deles, deixando-a sentir a profundidade de suas emoções. A maravilha, a alegria, a feroz proteção que sentia por ela. As sardas de Thalia brilharam em Nero. Resposta: seus próprios sentimentos fluindo de volta para ele. Confiança, paixão e algo mais profundo que nenhum dos dois havia nomeado ainda. Não. Ela sussurrou. Parece a coisa mais natural do universo. O beijo deles foi breve, mas intenso, amplificado por sua conexão mental, até parecer iluminar cada célula de seus corpos. Devemos ir, Marcos disse relutantemente, afastando-se. Ganimedes nos espera. Enquanto se dirigiam para a baía de embarque, a mão de Thalia roçou em sua bolsa reprodutiva a curiosidade anatômica que havia iniciado toda a sua aventura. Você sabe, ela disse com um toque de malícia na voz. Quando isso acabar, devemos discutir o que mais essa bolsa pode fazer além de armazenar modelos genéticos e conceder superpoderes. Oh, Marcos levantou uma sobrancelha. Mais surpresas? Digamos apenas que a reprodução zalariana tem alguns aspectos recreativos que acho que você achará fascinantes. Apesar do perigo à frente, Marcos não pôde deixar de sorrir. De reuniões diplomáticas, desajeitadas a uma crise interestelar, em pouco mais de uma semana. Tudo porque ele não conseguia parar de olhar para a anatomia incomum de um alienígena. O que quer que acontecesse em Ganimedes, ele sabia uma coisa com certeza. A vida nunca seria entediante com Thalia ao seu lado. A cúpula agrícola em Ganimedes se erguia diante deles. Sua superfície transparente, refletindo o brilho distante de Júpiter. Dentro, as culturas mais avançadas da Terra cresciam em condições cuidadosamente controladas. Plantas projetadas para prosperar no solo zalariano, a pedra angular do tratado. Em algum lugar lá dentro, o mentor Kaleth esperava com suas forças da vanguarda da pureza. Pronto? Marcos perguntou, verificando seu equipamento tático uma última vez. Thalia assentiu, suas sardas pulsando com determinação. Ainda não posso acreditar que Kaleth trairia tudo o que me ensinou sobre cooperação diplomática. As pessoas temem o que não entendem. Marcos apertou sua mão. E o que temos é definitivamente sem precedentes. Eles se moveram silenciosamente pela entrada de manutenção da cúpula, seu vínculo aprimorando sua coordenação. Através de sua consciência compartilhada, podiam sentir o layout da cúpula sem consultar mapas, sentir a presença de outros antes de vê-los. Encontraram Kaleth no laboratório central, cercado por operativos da vanguarda plantando dispositivos explosivos entre as amostras de culturas especializadas. Isso é o suficiente, Marcos chamou, arma levantada. Kaleth se virou lentamente. Ele era mais velho do que Marcos esperava. Sua pele laranja desgastada, sardas formando padrões complexos que falavam de idade e sabedoria. Thalia, sua voz continha genuíno afeto. Eu esperava que você não viesse. Você me deixou pouca escolha, mentor. Thalia avançou, sua própria arma firme. Por que destruiria o que trabalhamos tanto para construir? Paz entre nossos povos, paz. Kaleth interrompeu. Ou extinção? Você não se perguntou. Por que seu vínculo com este humano foi possível? Marcos sentiu a confusão de Thalia ondular através de sua conexão. Do que você está falando? A profecia, Kaleth disse simplesmente, dos textos antigos da primeira dinastia de Zalaria. Quando os de sardas estreladas se unirem aos guerreiros de vida curta, um novo ser surgirá. Nenhum, nem outro, mas algo maior. Você está se opondo ao tratado por causa de alguma superstição antiga? Marcos perguntou incrédulo.
não superstição. Inevitabilidade genética. Caleth gesticulou para ambos. Olhem para vocês mesmos. Já mudando, já se tornando algo novo. A mão de Thalia moveu-se instintivamente para sua bolsa reprodutiva. Nosso vínculo é incomum, sim, mas é o começo, insistiu Caleth. O primeiro de muitos. Essas culturas permitirão que nossas espécies compartilhem mundos, vivam juntas, se unam como vocês fizeram. Em gerações. Zalarianos puros e humanos puros deixarão de existir. Nos tornaremos uma espécie híbrida. Marcos sentiu um frio com a certeza na voz de Caleth. E você acredita que isso é algo a temer? A evitar a todo custo, corrigiu Caleth. Nossa espécie existe há milênios. Nossa linhagem genética é sagrada. Sagrada. A voz de Thalia endureceu. Ou estagnada. Evolução não é corrupção, mentor. É adaptação, crescimento. Palavras bonitas de alguém já corrompido. Caleth sinalizou para seus operativos. Prendam-nos. Completamos nossa missão em 10 minutos. Enquanto os membros da vanguarda se moviam em direção a eles, Marcos sentiu algo mudar em seu vínculo com Thalia. Uma onda de energia, de possibilidade. Sem falar, eles sabiam o que fazer. Eles se estenderam um para o outro, mãos se entrelaçando como fizeram durante sua primeira conexão íntima. No momento em que suas peles se tocaram, uma luz irrompeu entre eles. Não o brilho suave das sardas de Thalia, mas uma radiância ofuscante que encheu o laboratório. Marcos sentiu sua consciência se expandindo, fundindo-se com a de Thalia, até não conseguir dizer onde guarda Dres. Seus pensamentos terminavam e os dela começavam. Sua consciência compartilhada se estendeu para fora, tocando as mentes de todos na sala. Através dessa percepção expandida, ele pôde sentir o medo de Caleth, não ódio, mas um terror genuíno de perder tudo o que entendia sobre seu mundo e sobre si mesmo. Você vê agora, Caleth sussurrou, protegendo os olhos da luz deles. Você está se tornando exatamente o que eu temia. Não. A voz de Thalia veio de ambas as bocas simultaneamente. Estamos nos tornando o que sempre deveríamos ser. Não o fim de nossas espécies, mas sua evolução. Juntos, eles se aproximaram de Caleth, seus movimentos perfeitamente sincronizados. Quando estenderam a mão para tocá-lo, a mão de Marcos em um ombro, a de Thalia no outro, o mentor ofegou, quando sua consciência compartilhada brevemente o envolveu. Naquele momento de conexão, eles mostraram a ele tudo, a beleza de seu vínculo, o potencial que ele continha, não para destruição, mas para crescimento. Eles mostraram a ele futuros onde humanos e zalarianos criavam algo maior juntos do que qualquer um poderia alcançar sozinho. Quando o soltaram, Caleth caiu de joelhos, suas sardas pulsando com maravilha e confusão. A profecia não falava de extinção, ele murmurou. Falava de transcendência. Ao redor deles, os operativos da vanguarda baixaram suas armas, afetados pela onda psíquica que emanou do par vinculado. É sua escolha, mentor Thalia, disse gentilmente. Continuar lutando contra um futuro que já começou ou ajudar a guiá-lo em direção à sabedoria. Lentamente, Caleth se levantou. O conselho deve ouvir sobre isso. Sobre o que eu testemunhei, eles ouvirão, Marcos prometeu. Mas primeiro, vamos desarmar esses explosivos. 6 meses depois, Marcos estava na janela da recém-estabelecida Estação Harmonia, observando as naves chegarem tanto da Terra quanto de Zalaria. A troca agrícola havia começado e, com ela, o primeiro programa oficial de integração cultural e biológica entre suas espécies.
admirando sua obra. Os braços de Thalia deslizaram ao redor de sua cintura por trás, seu corpo quente contra suas costas. Obra. Suas sardas brilhavam com contentamento enquanto ela puxava para um beijo. A conexão entre eles havia se estabilizado desde Ganimedes, tornando-se menos avassaladora, mas não menos profunda. Eles ainda podiam compartilhar pensamentos quando escolhiam, ainda sentiam as emoções um do outro, ainda se moviam com perfeita coordenação quando necessário. Os primeiros casais humanos alarianos chegaram hoje, ela disse quando se separaram. 20 pares, todos voluntários para o programa de compatibilidade. Almas corajosas. 1000, embora eu duvide que algum deles tenha tido um começo tão dramático quanto o nosso. O quê? Você não acha que todos começaram com olhares desajeitados para bolsas reprodutivas? Thalia provocou. Sua mão movendo-se para a agora familiar protuberância sob seu uniforme. Tenho certeza de que demos um exemplo estelar para primeiras impressões interespécies. O almirante Harrington se aproximou, acenando para ambos. Comandante e embaixadora, a cerimônia de boas-vindas começa em 20 minutos. Estaremos lá. Almirante, Marcos garantiu. Enquanto Harrington se afastava, a expressão de Thalia ficou mais séria. Você alguma vez se arrepende de se envolver com uma alienígena com anatomia incomum? Marcos fingiu considerar. Bem, os incidentes diplomáticos, as tentativas de assassinato e as profecias evolutivas foram um pouco demais. Mas suas sardas pulsaram com antecipação. Mas eu não mudaria nada. Ele a puxou para mais perto. Ainda tem uma pergunta persistente. Será que a intrigante protuberância entre suas pernas me cativa? Ele sorria todos os dias. O riso dela ressoando através de seu vínculo brilhante e claro. E é por isso, comandante Ray, que os humanos são o par perfeito para os Alarians. Sua curiosidade não conhece limites. É assim que você chama isso agora? Curiosidade? Entre outras coisas, ela o beijou novamente. Brevemente, mas cheio de promessas. Agora vamos. Temos um novo futuro para receber. Enquanto caminhavam em direção ao salão de cerimônias, Marcos refletiu sobre como um único momento de confusão anatômica havia levado a isso. Um novo capítulo para ambas as espécies. Um vínculo que transcendeu a biologia e um amor que evoluiu além do que qualquer um deles pensava ser possível. Tudo porque ele não conseguia parar de olhar para uma protuberância misteriosa. Algumas missões diplomáticas, ele decidiu, acabavam melhor do que qualquer um poderia ter previsto.